Trilhas da Libertação, Reflexões e Expectativas. No dia seguinte à hora convencionada, da qual eu fora informado pela manhã, o Dr. Carneiro de Campos e outro amigo vieram ter comigo, a fim de seguirmos a cidade X, que seria a sede das nossas atividades. Antes de iniciarmos a jornada, o benfeitor que se responsabilizava pela tarefa apresentou-nos o seu acompanhante e nós, facilitando-nos imediato intercâmbio de ideias e um saudável relacionamento. O nosso Fernando, esclareceu-me o médico baiano, foi dedicado espiritista na Terra, havendo exercido o ministério mediúnico com significativa abnegação. Participa da presente jornada a que está acostumado para cooperar com a sua faculdade colocada a serviço do bem em próximas necessidades. Sem aparência de preocupação para impressionar-me, portanto com naturalidade, porque chamado nominalmente à conversação, ele explicou. Durante algumas décadas, entreguei-me ao serviço da mediunidade curativa, embora a psicofonia e a clarividência me fossem habituais. Por esse tempo, o preconceito contra o espiritismo e a mediunidade era muito forte, e não obstante as pessoas procurassem os benefícios que ambos proporcionam, mantinham suas ideias equivocadas e prejudiciais. Apesar disso, pude atender ao compromisso que assumira antes da reencarnação com relativa facilidade. Àquela época, as pessoas que se inclinavam à pesquisa mediúnica e ao estudo da doutrina espírita afeiçoavam-se a ambos os mistérios com espírito de dedicação. Havia certamente menos recreios e diversões, menos necessidade de espairecimento, e os veículos de comunicação eram mais comedidos, não estando no ar ainda os valiosos recursos da televisão. As dificuldades, que eram muitas, qual hoje ainda acontece, tornavam os interessados mais maleáveis à consolação e à fidelidade doutrinária, a vivência dos postulados aceitos e a ação de caridade ao próximo com maior entrega pessoal. Houve, suponho, uma alteração de comportamento psicológico, cujas causas não vem ao caso examinar, que parece haver tornado os indivíduos mais instáveis, inseguros, áridos e ansiosos por novidades. Com a escassez de tempo para aprofundamento do estudo espírita, tendo-se em vista as grandes exceções, observo que as adesões, apesar de numerosas, são sucedidas por deserções expressivas e variações de buscas espiritualistas e de prazeres que impedem a autodoação, a dedicação. A mediunidade vem se tornando instrumento de autopromoção, a prejuízo da qualidade ética e espiritual do fenômeno, e diversos companheiros, impressionados com eles mesmos, narcisisticamente, arrojam-se às disputas ao campeonato da projeção pessoal, perseguindo o aplauso da terra, os primeiros lugares, as competições insensatas, distantes dos sentimentos de renúncia, de vera humildade, de legítimo amor. Interrompeu-se por alguns instantes e deu prosseguimento aos seus oportunos apontamentos. Naturalmente, no passado, ocorriam também esses fenômenos, porém em menor escala, razão por que não devemos estranhar a sua atual manifestação. Sucede que as frivolidades campeiam, os disfarces e simulações aumentam nesta área e a indústria dos presentes, isto é, a retribuição aos favores mediúnicos mediante doações de objetos e vestuário de uso pessoal, vem se tornando uma motivação subreptícia para o envolvimento dos trabalhadores distraídos
com esquecimento do carinho e devotamento àqueles que os não podem recompensar e são, como é óbvio, os mais necessitados. Não é do nosso interesse censurar ou lamentar o fato, cuja responsabilidade é individual e intransferível, senão examinar e advertir os sinceros obreiros que, na mediunidade, encontram o abençoado instrumento para o serviço da autoiluminação, bem como a do seu próximo, tanto quanto para expandir a verdade entre os homens. Somos aqueles que consideram úteis todas as religiões dignas e filosofias espiritualistas, necessárias e portadoras de elevadas contribuições para o bem da sociedade. Entretanto, a viagem de retorno de um espírita a uma outra denominação religiosa surpreende-me, ao tempo em que lhe compreendo a conduta. A surpresa decorre do fato de identificar no Espiritismo Consolador prometido por Jesus, a ciência que abarca o conhecimento sob diversos matizes, e a filosofia esclarecedora, lógica, otimista, que propicia uma vivência ideal, seja do ponto de vista pessoal ou pelo interrelacionamento social que proporciona, não havendo razão para quem a conhece desprezá-la. Sucede, porém, que ela impõe, como é natural, uma vida saudável, sem oferecer recursos para o escapismo insano, o que é um compromisso grave. E compreendo a atitude daqueles que desertam por acreditar que eles preferem uma religião que faculte menos responsabilidades, ou filosofias espiritualistas que se mesclam umas nas outras, apresentando propostas bizarras, variantes, compatíveis com os modismos vigentes em toda parte. Todavia, respeito toda forma de crença e de não crença, de comportamento e de vida, buscando aprender com as criaturas e suas experiências, vinculado cada vez mais à doutrina espírita, que me concedeu paz e liberdade, ocasião de trabalho renovador e mais amor ao meu próximo. Quando o caro Fernando concluiu seu pensamento, dei-me conta de que também eu assim reflexionava diante de muitos sucessos que acompanhava no movimento espírita em particular e, por extensão, na sociedade em geral. O Espiritismo, pela sua simplicidade, possui todas as condições propostas por Jesus a respeito do Consolador, ao tempo que se fundamenta em uma filosofia de excelente qualidade, cujos postulados têm suas raízes no idealismo de Sócrates e Platão, sem entrar em choque com o pensamento oriental antigo, do qual se derivaram o brahmanismo, o budismo, o taoísmo. Considerando o homem um ser integral na sua complexidade, faculta-lhe a conquista da plenitude mediante o esforço pessoal, intransferível, acenando-lhe sempre com a possibilidade de conquista de novos e mais elevados patamares na escala da evolução que o aguarda. Em nossas conversações frequentes com os mentores, sempre lhes percebíamos a natural preocupação com os companheiros encarnados, portadores de responsabilidades na área espírita, que se deixam distrair pelas querelas inúteis e debates injustificáveis na defesa de pontos de vista doutrinário, tomando rumos estranhos pelos desvios de rota, descuidando-se do essencial em favor do secundário. Por outro lado, observo que esse comportamento apaixonado na área espiritual e num grupo reduzido de profitentes torna-se mais expressivo e grave no comportamento social que envolve as massas, e os jogos de interesse assumem proporções imprevisíveis,
levando os indivíduos à agressividade, à violência, assim liberando as altas cargas das paixões inferiores, filhas diletas do egoísmo. A dedicação com fidelidade e firmeza de caráter a qualquer causa é sempre um grande desafio ao homem, especialmente por exigir-lhe vivência do ideal esposado, com tolerância para com todos quantos lhe compartem ou não a opinião. É de considerar-se, entretanto, que, na atual conjuntura do planeta, em face da paisagem moral daqueles que o habitam, essa ocorrência se faça normal, até que o próprio mecanismo do progresso impulsione as criaturas pelo roteiro correto. O amigo Fernando, percebendo minhas reflexões silenciosas, despertou-me gentilmente para a hora que se aproximava, em razão de o Dr. Carneiro de Campos já se dispor a dar início à excursão programada, para a qual eu fora convidado. Do nobre benfeitor, ouvimos as referências sobre as atividades a desenvolver e as instruções pertinentes. Iniciávamos, a partir daquele momento, novas experiências e aprendizado, que nos iriam enriquecer de conhecimentos para as realizações futuras.